Olá, caros cursistas, caras cursistas. Estamos aqui no nosso programa Formar MP, o nosso sexto programa, em que falaremos sobre audiência extrajudicial, que é o motivo da nossa na unidade 2, a aula da unidade 2. E para falarmos sobre esse tema, temos aqui o nosso promotor de justiça, Dr. Marcos Aurélio. Como vai, doutor Marcos? Mais uma vez, nós aqui no programa Formar MP. E gostaria de que o senhor falasse para a gente a importância da audiência extrajudicial, ou reunião ministerial, como é chamada, para a atuação do Ministério Público na tutela coletiva, doutor Marcos. Olá, Noraide, como vai, cursistas? Um prazer estar aqui novamente no programa Formar MP. Eu costumo dizer que os instrumentos de atuação do Ministério Público, eles são técnicas à disposição do Ministério Público. E a gente pode dividir essas técnicas em técnicas de instrução e de preparação da solução final e técnicas de concretização do direito. A audiência extrajudicial ou a reunião ministerial é uma técnica de instrução ou de preparação da solução final. Essa audiência, essa reunião, ela servirá justamente para a colheita de informações necessárias para que se possa preparar a solução final do problema posto sob a responsabilidade da atuação do Ministério Público. E, Noraide, gostaria de dizer mais. Além dessa preocupação com a colheita de informações, eu diria que a audiência extrajudicial e a reunião ministerial também tem uma importância muito grande para viabilizar soluções consensuais, para viabilizar acordos. Nesse caso, já é preciso que as informações já estejam colhidas. Então, quando você já tem um diagnóstico completo do problema, todas as informações foram colhidas, ouvidas as vítimas, as testemunhas, os representantes do poder público, ou seja, você já tem uma consciência completa do problema, então você pode usar uma reunião, uma audiência extrajudicial, como uma verdadeira sessão de mediação, uma sessão de negociação, uma sessão de autocomposição, onde será, nesse momento, possibilitada a viabilização do acordo. E aí eu chamo a atenção para um último ponto sobre isso, que nessa sessão de acordo é muito importante dominar as técnicas. Eu gosto muito de dizer isso. O Ministério Público ele precisa se profissionalizar, ele precisa conhecer as técnicas de negociação, de mediação. Nós temos hoje uma metodologia que vem sendo difundida em Harvard, a respeito de uma metodologia de negociação, que o Ministério Público ele precisa tomar conhecimento, se qualificar, porque isso vai tornar a sessão de negociação, aquela reunião voltada para a viabilização do acordo, muito mais propícia para que ele solucione o problema. Que maravilha. Doutor Marcos, e falando ainda sobre a audiência pública, é ela o único mecanismo que garante a participação popular na discussão, na solução dos problemas da coletividade? Noraide, a audiência pública é um tema muito importante, muito importante. Eu diria que está na ordem do dia. Nós temos hoje muitas leis que incentivam audiências públicas. Só para dar um exemplo, o plano diretor, por exemplo, para ser aprovado, o Estatuto da Cidade exige uma audiência pública, processos administrativos exigem audiências públicas. As ações diretas de controle concentrado de constitucionalidade pressupõem audiências públicas. Hoje, o incidente de resolução de demandas repetitivas permite audiências públicas. As audiências públicas estão na ordem do dia. Mas por quê? Porque é uma necessidade muito grande, isso é muito próprio da tutela coletiva, de garantir a participação da população na solução dos problemas. A participação popular. A audiência pública é vista como um mecanismo de participação popular nas decisões. Isso é muito importante. O Ministério Público se depara, e as pessoas precisam compreender isso, muitas vezes com problemas que são muito complexos. Problemas que envolvem uma série de interesses, problemas policêntricos. Eu vou dar um exemplo só para a gente ter um pouco dessa dimensão. O exemplo do desastre de Mariana, que foi muito comentado. Por que eu dou esse exemplo? Porque no caso do desastre de Mariana, você está diante de um litígio que você não pode imaginar que a sociedade ela é atingida de modo uniforme, como se nós tivéssemos apenas uma sociedade. Nós precisamos observar que muitas vezes grupos sociais são atingidos de modo e intensidades muito diferentes. Só para dar um exemplo, eu trouxe aqui alguns dados.
O desastre Mariana ele decorre do rompimento de uma barragem, a barragem do Fundão, que gerou danos enormes, mais de 500 quilômetros de extensão de território foi atingido por esse desastre. 19 mortes, um distrito de Bento Ribeiro foi totalmente destruído. Várias cidades ficaram sem abastecimento de água por 2 semanas. Houve a contaminação completa do Rio Doce. Uma comunidade indígena que fazia seu ritual no Rio Doce ficou atingida por esse desastre. Houve uma contaminação, inclusive, na praia do Espírito Santo, saiu de Minas Gerais, foi ao Espírito Santo. Se a gente parar para perceber, essas comunidades elas são atingidas de modo diferente, intensidade diferente. Uma coisa é o familiar que perdeu seu ente querido, são as pessoas que perderam o seu território, o distrito de Bento Ribeiro, os pescadores do Rio, as pessoas do Rio. Ou seja, existem grupos que estão no epicentro do problema e são atingidos de forma diferente. Só para dar um exemplo, até mesmo os trabalhadores da empresa causadora do desastre, a Samarco, eles chegaram a se mobilizar para que ela voltasse a funcionar. Por quê? Porque era o emprego deles que estava em jogo. Então há uma grande dificuldade hoje, uma grande necessidade de quem trabalha com tutela coletiva de garantir que esses grupos sejam ouvidos. Essas pessoas elas precisam expressar os seus sentimentos para que o acordo, a solução, ela possa ser legítima, ela possa resolver o problema. E o que eu coloco e chamo muita atenção é que sempre se pensa na audiência pública como a forma de permitir essa participação popular. E eu sou daqueles, Noraide, que não sou um entusiasta da audiência pública. Eu tenho muito receio de como a audiência pública ela acontece na prática. Ou seja, normalmente você publica um edital, você chama essas comunidades para serem ouvidas no Ministério Público, por exemplo, ou seja, durante um horário de expediente, elas têm dificuldade de ir lá, as pessoas não gostam de falar em público. Então, embora eu considere essencial que esses grupos sejam ouvidos, que eles participem, eu tenho hoje muito receio e tenho discutido muito a qualidade das informações que chegam com a audiência pública. Só para dar um exemplo, trazendo aqui o IAP2, é um instituto americano, uma associação internacional sobre participação pública. Ela trabalha com a ideia de que participação pública, para ser efetiva, ela envolve informação, você informar para a população qual é o problema, consulta a população, ouvir a população, isso até acontece na audiência pública, mas não pode parar aí. É preciso, além disso, para haver participação efetiva, envolvimento, as pessoas se envolverem com o problema, colaboração, elas colaborarem inclusive entre si. E, ao final, o empoderamento. O que é o empoderamento? É você devolver para a própria população o controle e a responsabilidade de lidar com aquele problema sozinho, sem precisar o Estado, o Ministério Público, elas estarem empoderadas para resolver o problema. A audiência pública não atende a todos esses requisitos. Então, eu tenho estimulado, eu não uso com muita frequência a audiência pública, tenho criticado o modelo, embora ache ela muito importante. Eu tenho preferido reuniões temáticas, identificar aqueles grupos que são atingidos, ir a esses grupos, ouvir esses grupos. Algumas atuações mais complexas têm colocado sites, internet, feito reuniões, oferecido assessorias técnicas a esses grupos. Enfim, permitir a participação da sociedade de outras formas que não seja especificamente a audiência pública. Ou se for usar a audiência pública, a minha sugestão aí é que se repense o modelo da audiência pública, que não haja só aquela passividade de você convidar as pessoas, ouvir as pessoas, produzir um relatório e não haver uma consequência muito imediata. Eu acho isso ruim para a ideia de participação popular. Acaba sendo uma coisa mais formal do que propriamente uma participação efetiva da população na contribuição com a solução de um problema que lhe atinge e que ela precisa ser ouvida e participar da solução. Super interessante, doutor Marcos, porque são especificidades diferentes, são setores diferentes, são problemas diferentes e que requerem soluções também diferenciadas igualmente. Muito obrigada, doutor Marcos, por essa sua explicação. Muito enriqueceu, com certeza, os nossos estudos e instigou para que a gente passe a refletir na direção do que o senhor tem colocado. Vamos refletir a efetividade, a eficácia da audiência pública, de como ela deve realmente acontecer. Muito obrigada, doutor Marcos. Eu que agradeço. Um abraço a todos.